Uma mulher tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas quem disse que isso impediu ele de cometer o crime? Veja. Um relacionamento conturbado que desde o início dava indícios do que acabaria acontecendo. Quando ela não queria se encontrar com ele, ele dava um jeito de entrar na casa dela, de quebrar o portão, arrombar a porta para ficar com ela. Sandra foi encontrada morta dentro de casa, que não tinha sinais de arrombamento. Minha mãe disse que ela ouviu uns gritos, mas não dava para identificar de onde que era. Parecia briga de marido e mulher. A vítima, que já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, tentava se afastar de vez dele. Moravam os dois sozinhos. Mas ela estava meio separando dele, né? Ela não queria ele aí, não. Mas Sandra não teve tempo e tinha ao lado um homem obstinado a matar, Carlos Henrique. Naquele dia, nenhum dos dois apareceu para trabalhar. Logo, a família descobriria o crime covarde e cruel. Como Carlos conseguiu invadir a casa da ex-companheira, aquela que fica lá nos fundos que o Daniel Silva está mostrando, sem chamar a atenção da vizinhança? Teria sido a própria vítima quem abriu este portão, acreditando em mais uma promessa de que ele mudaria para que eles pudessem reatar a falida relação. Ela era uma pessoa muito extrovertida, muito legal, tinha até um jeito meio bobo, digamos assim. Ela era muito engraçada e ela sempre acreditou que ele iria mudar o jeito dele, sempre acreditou que nas palavras dele, de que ela era culpada. Então a gente via isso muito claro quando ela falava com a gente. Como que foi essa última briga do casal, quando então ele pegou uma faca e a atacou com violência? Nós não temos certeza do que aconteceu, as investigações estão correndo, mas recentemente ela viajou, ficou um tempo fora, foi ver os filhos, foi ver os pais, a família, e eu acredito que pode ter alguma relação, talvez esse tempo que ela passou fora, ele pode ter sentido ciúmes, e isso acarretou em uma briga grande. Ela ficou, não sei, quase um mês fora. A medida protetiva que Sandra carregava havia 6 meses serviu apenas para que a polícia colocasse o ex-companheiro dela na mira da investigação. Além de nós sabermos de todo o caso deles, nós também notamos que no local estava a bicicleta dele. Então ele fugiu, até deixou a bicicleta dele para trás, deixou até documentos e várias outras coisas para trás. Acredito que porque ele estava com medo, né, de ser descoberto na hora, e fugiu para uma outra cidade aqui da região. A Polícia Civil acompanhou os passos de Carlos Henrique. Esta imagem é de momentos antes da prisão. Ele foi detido na cidade de Araras tentando fugir e não falou nada aos policiais. Quem encontrou o corpo de Sandra no interior da casa foi uma irmã dela. Ela foi vista por vizinhos naquela tarde deixando o lixo aqui na rua e recebendo uma caixa. Chegou a cozinhar um macarrão e enviou a foto para a irmã. Horas depois, Sandra contaria com a companhia do ex-companheiro, Carlos Henrique. O homem que vivia cercando a mulher de quem, aos olhos da justiça, não deveria mais se aproximar. Minha mãe disse que ela ouviu uns gritos, mas não dava para identificar de onde que era. Então não tinha como apontar que era daqui ou era de lá. Aí ela disse que foi embora normal, né? Chegou lá em casa e tal. Aí no outro dia, quando eu tava subindo para trabalhar igual agora, tava cheio de polícia aqui. E aí ninguém tava entendendo nada, né? E aí quando falaram que foi a mulher, tipo, todo mundo ficou meio que, meu Deus do céu, a gente não sabe como reagir. Então todo mundo ficou meio chocado e também com medo, porque o cara também tava solto. Aí agora que prendeu ele, deu uma aliviada. Eu acredito que ele de fato era uma pessoa muito narcisista, uma pessoa muito manipuladora. Mesmo ela sabendo que ela estava numa posição de vítima, em muitos momentos ela se sentia culpada daquilo tudo e mesmo tentando dar um ponto final, ele dava um jeito de ir atrás dela, ele dava um jeito de voltar ao relacionamento, ele sempre estava querendo sair por cima disso tudo, sempre fazendo ela sofrer cada vez mais, sempre trazendo não apenas para ela, mas para toda a família, que tentava ajudar, que tentava instruir. Infelizmente, nós não conseguimos. Sandra deixa 3 filhos de outra relação.
Ela estava prestes a completar 50 anos e sempre transbordou alegria, ainda que sofresse calada. As principais memórias que eu tenho dela são sempre dela brincando, dela falando alguma coisa engraçada, que às vezes nem ela percebia, mas que era muito engraçada para toda a família. Ela era uma pessoa muito legal mesmo, todo mundo gostava dela. Carlos está preso por feminicídio e deve continuar detido ainda que só queira se manifestar em juízo. A arma do crime, uma faca suja de sangue, estava com ele. O ciclo de violência que começou com tapas e agressões encerrou com o pior dos ataques, um golpe fatal que esparrama dor e revolta aos parentes que ficam e que nada puderam fazer para evitar esse fim. O que toda a família busca agora é de fato a justiça sobre o que aconteceu, para a gente poder entender de fato tudo o que aconteceu com a nossa tia e que as autoridades possam estar praticando essa justiça, porque foi um crime muito cruel.